Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Amós, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. E o versículo 3 diz assim: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Queridos, nós vemos a palavra do Senhor, ela fala aos nossos corações, falando sobre o profeta Amós. Nós vemos que do capítulo 1 e até o capítulo 3, Deus falando com Amós 8 vezes, falando assim diz o Senhor, para o povo de Israel, né, para o povo dele. E vemos que aqui em Amós 3, fala, né, chamando o povo dele mesmo, de Deus, para a realidade que Deus queria que eles vivessem na terra. Porque o Senhor tinha, né, feito uma aliança com eles. Amados, nós vemos que o povo de Israel, eles teve um relacionamento de aliança única com Deus. Porque ele, o Senhor, o elegeu dentre todas as nações para ser o seu povo. O Senhor escolheu eles, né, dentre todas as nações, para ser o seu povo. E nós vemos, amados, que quando nós fazemos uma aliança com Deus, né, recebemos o Senhor em nossos corações, o Senhor, ele faz uma aliança com as nossas vidas. E a aliança, queridos, se nós olharmos a aliança, ela não tem nenhuma rachadura. E é muito mais que isso que Deus fez com as nossas vidas. Né? E quando o Senhor fez o homem, ele fez o homem com propósito. Fez o homem para o homem ter uma aliança com ele. E o povo de Israel, ali eles fizeram uma aliança com Deus. E nós vemos, querido, é que esse povo, eles esqueceram que junto com a promessa da aliança, vinha a responsabilidade, né, de um compromisso firme que eles teriam na terra com o Senhor. É um compromisso, queridos, de obediência a Deus. E o Senhor ali, amados, revela que os acontecimentos não ocorrem sem causa, ou seja, na natureza, né, da história deles, ou da história da humanidade. Todos os acontecimentos que tem, né, na história da humanidade, existe uma causa. E nós vemos que na história daqueles que fizeram um compromisso com Deus, é muito mais. Porque tem uma promessa de Deus ali, tem uma aliança do Senhor. E o povo de Israel esqueceram-se disso. E a palavra do Senhor aqui nos relata que o Senhor fala no capítulo 3, entre todas as famílias da terra, somente a vós, Israel, eu vos escolhi, eu vos separei, eu vos ungi. Isso é tremendo, isso é lindo. Ser escolhidos por Deus, ser separados pelo Senhor. Isso é uma honra. E eles não honraram isso. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. Eles estavam ali fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E o Senhor levantou o profeta Amós. Trazendo para os dias de hoje, queridos, nós vemos quantos profetas Deus tem levantado na face da terra. Muitas vezes as pessoas acham que profetas são só aqueles ou que profetizam, né? Ou falam línguas estranhas. Não,
Os profetas são aqueles que anunciam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ou falam palavras que vêm edificar outros, que venham colocar outros no caminho do Senhor, que venham falar palavras agradáveis que está no coração de Deus, que tira as pessoas do mau caminho, do caminho que vai destruir o ser humano. Esses são os profetas do Senhor, estes são os atalaias de Deus, estes são os enviados de Jesus, aqueles que falam palavras agradáveis, que vai, amados, edificar o ser humano, edificar aqueles que o Senhor fez com tanto amor, colocar, né, aquelas pessoas no caminho do Senhor, levar aquelas pessoas a conhecerem a Jesus, porque só Jesus, ele salva, só Jesus, ele liberta, só Jesus é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É isso, esses são, né, os atalaias do Senhor, os escolhidos de Deus. E o Israel de Deus, aquele povo, eles eram os escolhidos de Deus entre todas as famílias da terra. Deus os escolheu e Deus chamou, né, ali Amós para assim mostrar para eles. E nós vemos que o Senhor disse a eles assim: olha, Amós, fala para eles, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eles não estão de acordo comigo. Como que eu posso andar com eles? Eles não estão fazendo a minha vontade. E muitos, queridos, fala que crê em Deus, que Deus, né, existe, mas muitas vezes não estão andando de acordo com Deus. Eles estavam fazendo tudo que não agradavam a Deus. E nós vemos aqui que nada acontece por acaso, né? Nada acontece porque muitas vezes, queridos, a pessoa não fez nada, não agiu para aquilo não acontecer, ou para aquilo acontecer, às vezes a pessoa fez alguma coisa. E aquele povo fizeram mal aos olhos de Deus. E vemos que o Senhor falou para Amós, fala para eles, Amós, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Eles vão ficar presos nos próprios deleites deles, né? Nas próprias palavras deles, palavras que não estão cheirando mal as minhas narinas, palavras que estão me fazendo muitas vezes vomitar. E nós vemos, queridos, que isso desagrada a Deus. Trazendo para os dias de hoje a mesma coisa. Quantas coisas têm acontecido neste mundo que muitos dizem, chamam a Deus, falam que creem em Deus, mas muitas vezes estão falando palavrões que desagradam a Deus. Que muitas vezes estão cheirando mal as narinas de Deus, trazendo para os dias de hoje. E ele diz mais: cairá a ave ao laço em terra, se não houver armadilha para ela? Muitas vezes o ser humano mesmo arma armadilha para eles, com seus próprios atos. E o Senhor diz assim: olha, eu amo a família, eu constituí a família na face da terra. De todas as famílias da terra, somente a vós eu escolhi, eu comissionei, eu ungi, eu separei. Então existe uma causa para tudo isso estar acontecendo, muitas vezes em vidas de famílias na face da terra. O Senhor chama as vossas vidas, muitas vezes as nossas vidas. O Senhor espera o conserto, muitas vezes, porque Ele não está com os braços encolhidos, Ele está com os braços abertos, para poder, queridos, nos abençoar, abençoar as famílias na face da terra. E vemos essas palavras que ele falou para Amós, o profeta Amós,
falar para aquele povo. E ele diz mais, o versículo 6, tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Tocar-se-á trombeta, os atalaias. E vemos, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Queridos, o Senhor, ele permite acontecer algum mal para despertar as pessoas, para as pessoas olhar para o alto, para as pessoas buscar, procurar Ele, para a pessoa ver que Ele pode livrar, que Ele pode fazer, que Ele pode salvar, mas para Ele mostrar também o caminho, que Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a salvação. E nós vemos, queridos, que no capítulo de Isaías, no capítulo 45, no versículo 7, né? Aqui responde essa pergunta que o Senhor falou para Amós falar para o povo. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Aqui no capítulo de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, o Senhor fala, eu crio a luz e faço as trevas. Ele faz tudo isso. Eu crio o mal. Ele faz tudo isso, é eu que faço todas essas coisas. Ele fala, mas ele faz todas essas coisas como para mostrar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para chamar a nossa atenção. Ele permitiu muitas coisas acontecerem para aquele povo para chamar a atenção deles. E nós vemos, queridos, que o Senhor, ele chama a atenção de todos na face da terra. E a palavra do Senhor nos relata, amados, no versículo 7, ele diz, olha, certamente o Senhor não fará coisa alguma, ele não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes ele nos avisa, antes ele nos alerta, antes ele nos desperta, porque ele ama a família, de todas as famílias da terra. Somente a vós, eu vos escolhi, eu separei, porque ele ama a família, ele ama a tua família, a nossa família. Então vamos buscar ao Senhor. Nós vemos que lá em Isaías, queridos, vemos que Isaías 55, versículo 6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto de ti, porque tu és a família que ele escolheu para si. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo do Senhor. Visita, Senhor Jesus, a cada família, Espírito Santo de Deus, na face da terra. Em o nome de Jesus, atrai, Senhor, a cada família a ti, Espírito de Deus. É tu que convence, Pai amado, a cada um, Senhor, do erro, do pecado, Senhor, e do juízo. Em nome de Jesus Cristo, chama a cada família e convence, Senhor, que tu ama, que tu transforma, Pai, que tu salva, que tu és um Deus zeloso. Por isso, Pai, muitas coisas acontecem, Pai amado, é pelo teu amor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do Senhor, tu está perto de cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, amado da nossa alma, abençoa cada vida e ministra em cada coração esta paz, Senhor, que excede entendimento, que a cada família venha entender o teu amor e ministra, Senhor amado, este refrigério que só tu pode dar, ó Pai, esta fé e esta esperança, esta longanimidade, Pai, para te conhecer. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e abençoo-os. Amém e amém.